Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano. O episódio não, Gerson, já comecei errando. Continua, não perde. O podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos falar de coach. Cara, antes de começar eu queria contar uma pequena história, se vocês me permitem, cara. Super à vontade. Quando eu comecei minha jornada de empreendedor, né, porque eu me descobri empreendedor com uns 30 anos. Eu era advogado tradicional e tudo mais. E eu senti necessidade de ter alguém em que me espelhar, de ter alguém para quem conversar, de pedir conselhos e tudo mais. E eu não tive. Não tinha em Belém. Se tinha, não tive acesso. E eu comecei a ser, entre aspas, mentorado por pessoas que nem sabem que eu existo, né? Eu posso citar aqui, tipo, Érico Rocha, tipo, o Flávio Augusto, tipo, Conrado Adolfo, outras pessoas que hoje estão bombando, eu conheço há muito tempo. E eu acho esse tema de mentores. Eu queria falar há muito tempo e eu não tinha com quem falar. E por isso, chamei Marcos Lopes, coach, trainer em PNL e terapeuta de negócios. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Porra, legal. E seja bem-vindo sempre, Marcos. E André Brito, empreendedor há mais de 15 anos, sócio da Fintech Realizar. Depois tu vai explicar pra gente o que ela é. Com certeza. E coach de alta performance. Seja bem-vindo, André. Olá, muito obrigado pelo convite e mais uma vez aqui batendo papo com você, sempre é uma honra. Cara, eu acho que vai ser bom, hein? E o tema de hoje é coach. É mentores, é aprender com alguém. Primeiro eu pergunto, o que é coach na verdade, cara? E aí, quem começa? Vou deixar as honras do Marcos, que é o especialista, e eu complemento com a minha visão. É o terapeuta de negócio? É bom, a gente... de negócio. Olha a responsabilidade, né? Bom, o coaching, para mim, coaching, porque a gente tem o coach, que é o profissional, tem o coaching, que é o processo, e tem o coachee, que é com quem se trabalha, não é? O coach, para mim, ele é um processo de condução, então a pessoa ela precisa ter, né, de certa forma, definido a dúvida, algo nesse sentido. E o coach é aquele profissional que vai conduzir com segurança todo esse processo. Por isso, da grande importância, não é, de ser um coach que, de fato, ele entenda de técnicas, de ferramenta, de pessoas, de relacionamento. Então, o aprendizado é que vai, de fato, determinar a qualidade desse coach e como ele vai conduzir o processo. Não é? Então, coaching é o processo. Cara, eu vejo que as pessoas, aí já trazendo o Andrew para a roda, elas confundem muito o coaching, que é um processo de coach, né? De eu vou te treinar com o próprio coach. Isso. Por que isso acontece, Andrew? Por que a gente tem essa dificuldade? Eu acho que começa pelo termo, coach. Não um termo muito familiarizado, especial do público brasileiro e até da nossa região, trazendo para cá. E eu gostaria logo de traduzir para treinador. Que o coach, cara, nada mais é do que um treinador. E aí vai da gente saber escolher quais treinadores a gente quer colocar na nossa vida. Então, para você pensar num treinador, vale olhar a experiência dele, o legado, a reputação, realmente o que ele construiu. Um exemplo, eu estou acima do peso, eu quero, enfim, entrar numa academia, quero perder peso, etc. Eu vou contratar um personal trainer, que nada chama um treinador ali, vai passar meu treino. É um coach, porra. É um coach. Ou seja, justamente. Agora você contrataria, eu vou fazer a volta, um personal trainer que está acima do peso. Olha a polêmica vindo aí. Pode crer. Eu posso mesmo, acima do peso, não te motiva, não te dá bons exemplos de hábito e etc. Tem gente que vende isso, tem gente que consegue vender seu produto dessa forma, né? Caracterizar, criar uma narrativa. Mas eu, particularmente, prefiro pessoas que sejam um exemplo. Cara, eu acho que eu reduzo isso que tu falaste em viver o que se vende. É uma coisa que a gente fala aqui muito no Grupo Polar, né? Se tu não vive o que tu vende, tu não tens coerência, eu acho que quando a gente procura um coach, a gente procura coerência no que ele fala, no que ele prega, com o que ele fez e o que ele faz. É mais ou menos por isso que tu estás falando, André? Exato. E nós também temos a livre, espontânea, melhor dizendo, arbítrio para escolher o que a gente quer comprar e não quer comprar, né? Agora, vale dizer que os bons profissionais, realmente eles vão lhe dar uma possibilidade de você ter um resultado. E também você contratar um treinador, um coach, não lhe garante que você vai ter aquele resultado. É isso que cabe também a gente refletir. Com o momento que eu terceirizo a responsabilidade dos meus resultados.
Né, Marcos? Isso você deve provavelmente também lidar, porque as pessoas elas podem ter uma orientação, uma mentoria sua, como acontece contigo também, Polaro, que, me ensina como fazer isso aqui, qual caminho seguir, você vai dizer. Só que a pessoa ela precisa executar. E aí tem uma linha que sai do treinador e do coach e da responsabilidade dela. Falaste uma coisa que eu vivo muito, terceirizar a vida. Quanto mais tu terceiriza a tua vida, menos resultado tu tem. Então, eu vejo isso quando a pessoa fala para mim, Ricardo, cara, aconteceu isso, o que eu faço? Aí eu falo para ele, 2 que não sabem. Porra, a vida é tua. Boa. O que tu queres fazer? A gente pode Justamente. pensar nas hipóteses. Então, tu acha que é por aí, Marcos, o caminho do coach? É não decidir, mas te ajudar a pensar o problema? Justamente, o coach ele não vai decidir nada, não é? Porque só quem sabe realmente, de fato, o que está sentindo é quem busca um coach. Então, está nessa pessoa, não é, que contrata um coach, a necessidade de olhar para o autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei onde eu vou chegar. Então, esse processo todo é uma grande descoberta para algumas pessoas. Geralmente, quando se trabalha como coach, o coach ele vai determinar o número de sessões, né, vai junto com essa pessoa, para que essa pessoa possa chegar ao tão sonhado ponto B, né, que é uma condução do ponto A para o ponto B. Isso é bem técnico, né? Assim, falando, isso é chatão, né? Eu vou te levar do ponto A. do ponto A para o ponto B. Então, geralmente se fala muito isso, né? Então, mas o que vai determinar de fato o sucesso de se alcançar a meta é o coach. É a maneira como o coach vai conduzir o processo. Porque pode ser que eu não tenha rolado uma empatia, pode ser que não tenha acontecido ali a liga, a confiança, porque o primeiro passo é construir uma confiança em qualquer processo. Isso não é um processo exclusivo do coach. Na vida, para a gente poder caminhar, a gente precisa construir processos de confiança durante o relacionamento. Perfeito. É o que a gente fala muito aqui. Justamente. Se relacionar. Cara, só para ver se eu entendi. O coaching te ajuda numa descoberta, no autoconhecimento, vamos dizer assim, a fazer as perguntas certas para a pessoa refletir. Isso. É isso? Só que o grande problema que eu vejo, Marcos, é que eu acho que nós, aí eu coloco todo mundo mesmo, a gente tem medo de fazer a pergunta certa. Então, a gente passa essa responsabilidade para o nosso mentor, para o nosso coach, para o nosso personal trainer. Porque, vamos pegar o exemplo do André. Porra, eu quero emagrecer e o cara só tem horário 6 da manhã. A pergunta certa é, eu quero acordar 5h30 para emagrecer? Não é se eu posso, é eu quero. E geralmente o cara, tô com preguiça. Exato. É o assumir a responsabilidade, porque você tem que deixar bem claro, nesse enquadramento, com o cliente ali na frente, o coach, vamos chamar assim, de que é inteira responsabilidade dele, tá? O crescimento e o progresso daquilo que ele está desejando. Aí, pegando de novo o exemplo do Andrew, não adianta nada ser o Arnold Schwarzenegger, o personal dele, se ele não acordar às 5h30 da manhã. Romper com a zona de conforto é difícil, requer muita energia. E, consequentemente, eu caio nesse dilema. Eu vou conseguir ou consigo terceirizar para alguém, me dar um caminho mágico e me levar do ponto A ao ponto B? E a maioria das pessoas, vamos ser bem sinceros aqui, elas querem economizar energia. Elas querem ter mais tempo para fazer o que é. Do ser humano. Nós queremos aqui também. É do nosso gene, do nosso DNA, cara. Por exemplo, a gente está aqui com um objetivo, enfim, levar uma mensagem, trabalhar conteúdo educacional no nosso segmento, mas a gente está no sábado, né, gravando esse episódio, só fazendo esse corte aqui. Quero saber quantas centenas de pessoas ou milhares vão fazer isso. Nunca. Aí fala assim, foi sorte. Exato. Vai te fuder, porra. Só teu caramba. Esse é o desabafo, é isso mesmo. E muitas vezes, você enxergar alguém ali, querer chegar naquele caminho, você está pagando para aquela pessoa e, na verdade, se gerando até uma dose de dopamina, de prazer. Opa, eu fiz já a minha parte, paguei, etc. Tem um exemplo muito rápido que na internet circula da menina que investiu R$30 mil em coach. Né? Se vocês podem jogar no YouTube, coach, R$30 mil e etc. R$30 mil. Já não vi, vou atrás. O que ela fez? Ela fez uma série de formações de R$30 mil. Perfeito. Ela saiu do emprego dela e hoje ela estava em casa ainda estudando e simplesmente não conseguindo mais pagar as despesas dela. Ela gastou dinheiro, ela saiu do emprego. Ela só se formou. Se formou. Né? E eu venho com outro ponto. Que momento você realmente pode depositar seus recursos financeiros em qualquer profissional aí? E você não tem essa garantia de retorno. É arriscado, porque ela comprometeu a carreira,
ela tinha um emprego Sim. bom, as reservas financeiras dela, e uma hora aquele oxigênio acaba, né? E aí não vai ter coach que lhe salve. Olha. Cara, mas aí já evoluindo pro segundo degrau aqui do debate, a questão da escolha do coach, né? Porque hoje, cara, querendo ou não, cara, enfim, se for me cancelar ou não, foda-se, tem muito coach, cara. Oh. Todo mundo é coach hoje em dia. As pessoas dizem que eu sou coach, eu nem me vendo como coach porque eu não sou coach. Eu tenho alguns amigos, até um primo, cara, tu viraste claro, coach, que porra é essa? Posso fazer um parênteses? Eu acho que os melhores coaches são os que não se intitulam coach. Não, mas fala que eu sou coach. Não, mas ó, vou dizer, nós somos aqui, nós três. E a gente não se intitula, mas quem trabalha com a gente, quem convive com a gente, ou quem tem acesso à nossa rede, considera a gente. E esse é o lado do coach bom. Por quê? Nós somos vistos como pessoas que têm uma certa experiência, um ponto de vista, e nós fazemos perguntas. As pessoas elas vão sendo desenvolvidas com a gente. Você tem sua equipe, sua empresa. Já aqui, dezenas de colaboradores trabalhando com você, e centenas de trabalhadores, empresários que já lhe acionaram, né? Isso vai fluindo naturalmente. Então, você é aquele cara, digo aqui para ambos, que eu ensino que faço, né? E isso gera, de fato, uma boa atração de pessoas a lhe procurar. Esse é o tipo de coach que eu procuraria. Que nem é pelo nome coach, mas alguém que tem uma reputação e tem histórico de entrega, eu vou acionar aquele cara. E que quer ensinar alguém. Exato. Que ainda tem isso, né? Mas, tá, só pra recortar, não sou coach. Vamos lá. Mas é onde eu quero chegar, Andrew. Aí pegando de ti mesmo, cara. Por que o mercado tá assim banalizado, cara? Porque assim, aí, voltando lá pra questão do personal acima do peso e tudo mais. Aquele menino, porra, eu tenho 40 anos, pra mim uma pessoa de 20 anos como a Letícia, nossa estagiária, pra mim é uma menina, né? Como é que um menino, um jovem adulto, vou melhorar, de 20 e poucos anos, pode ser coach? Tá, eu vou responder um ponto mais técnico, vou pedir para o Marcos complementar, mas primeiro o mercado, se não tem barreira de entrada, qualquer um entra. Então hoje, eu me titular coach, eu posso botar no meu Instagram, no meu Facebook, uma placa e eu sou coach. Tu é coach em algo do que tu és bom. Exato. Então o coach está vinculado muito em expertise. Expertise, mas não tem uma barreira de entrada, então qualquer um pode. Por exemplo, olha lá, qualquer um pode ser médico? Não. Nem advogado. E advogado, exemplo. Se não tivesse organização, regulamentação, essas coisas burocratas, qualquer um poderia dizer que era médico que está fazendo cirurgia por aí, colocando em risco a vida das pessoas. Então, primeiro ponto não existe barreira de mercado. Segundo, internet. A internet, enfim, no movimento de 90 a 2000 e agora, mais recente, se tornou exponencial, mais pessoas têm acesso à internet, têm capacidade de pegar um celular e criar conteúdo, ou seja, se colocar à venda, a praça está aberta. Então, eu não tenho barreira de entrada e tenho uma praça aberta e qualquer um vende o que quiser. E a internet é a maior praça pública do mundo. Exato. Esse é um ponto de vista. Aí tem as certificações, as organizações que validam um profissional, como é o exemplo que o Marcos deve comentar aqui, que dá garantia para você. Aí, novamente, a gente às vezes procura a origem daquela pessoa, a reputação dela. A gente quer gastar energia com isso? Muitas vezes não. Ou seja, apareceu para mim uma peça vendável, uma boa narrativa, eu ali no emocional adquiro e vou. Então, hoje o coach que sabe se vender, ele vende muito bem, o cara que se titula coach. Mas, infelizmente, é dado essa característica das pessoas também comprarem mais no emocional. Digo muito isso no meu ponto particular, e aí, Marcos? do mercado. Olha que interessante. Olha que vamos pegar como exemplo a menina de 30 mil? Só pra gente ligar. A gente não conhece ela, né, Marcos? Isso. Olha só, ela comprou um pacote. Só que detalhe, entre uma formação e outra, você precisa respirar. Executar o que tu aprendeu. Isso, justamente. Eu preciso respirar um pouco, eu preciso aprofundar, eu preciso estar com pessoas, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer tudo isso até eu ter uma necessidade de realmente avançar mais naquilo que eu quero fazer. Então, por exemplo, uma formação não se faz assim, não fechar, né? Não abrir uma página, pronto, me formei. Hoje a gente tem, né, as pílulas de formação, R$ 179,00, você faz uma formação em coach, aí a pessoa faz, ela não está ligada ali que aquilo ali só está chamando ela, atentando para isso, porque existe um processo mais profundo, ela faz esse de 179 e sai aí vendendo que ela é coach. Né, Andrew? Entendeu? Esses produtos mais baratos para poder entrar no mundo, te envolver nesse mundo para te vender algo mais caro. E eu não quebrando essa linha de raciocínio e pegando esse ponto, Paulo, de falar, ontem eu tive uma reflexão anteontem, eu vi um conteúdo assim de um cara que está agora super crescendo nas redes sociais e falou, olha, quando eu era profundo no conteúdo, eu não vendia. No momento que eu decidi ser superficial, eu estou fazendo milhões de reais.
Ou seja, a internet, que é a praça pública hoje, ela também traz essa característica de você não ter profundidade. Ser coisas rápidas, palatáveis, assim, rasas. Esse é um problema para esse ponto que a gente está discutindo. Como definir quem é um bom coach e quem é um coach, entre aspas, ruim. E, cara, isso é tão perigoso hoje, porque quando tu falas, Polaro, da banalização, não é, meu amigo? Tu chega assim e diz, tá cheio de gente, e realmente tá. Hoje você tem coach para tudo hoje. Eu até brinco, né? Que tem um coach pompom, tem um que ensina a colocar o cinto, ensina e tudo, né? Olha. Mas o que acontece aí? Cai numa descredibilidade, entende? Entra no descrédito, as pessoas não acreditam, riem de você, fazem, chacota. Entrou numa seita. Isso, ficam falando, né? Falam de maneira engraçada, pejorativa. E diminuindo um profissional que se preparou, não é? Quando tu fala nas formações, existem formações sérias, entende? Mas a seriedade, ela começa em mim. Quando eu entendo de fato que o processo ele depende todo de mim e que eu posso me tornar quem eu quiser a partir daquilo que eu acredito e levo com seriedade, a coisa dá certo. Entende? Só que, como a gente colocou agora, a internet realmente ela chegou aí com 1000 pílulas prontas aí, faça isso, acontece isso, faça aquilo, acontece, e as pessoas acreditam porque querem coisas fáceis. Se não fosse assim, não caíam nesses mais variados golpes aí, não é? Que existem justamente porque quer o fácil. Marcos, isso me lembrou um vídeo que eu vi do Clóvis de Barros, já ouviram falar dele, um filósofo. Cara, eu adoro esse senhor, que é um senhor. Ele contou uma história assim, que ele estava no aeroporto, foi comprar um bombom aqui na área de embarque. Aí a mulher, a vendedora, atendente, cara, você não quer levar esse livro aqui? 10 formas de ser feliz. Alguma coisa assim, 10 pontos. Aquela fórmula mágica de livro que vem de autoajuda. Aí eu olhou para ela, você já leu? Não, já li. E vocês é feliz agora? Aí ela, não. Então para que eu vou comprar um livro que não te deixou feliz? É tipo isso, né? E te vende uma fórmula que provavelmente deu certo para a pessoa que escreveu, mas não necessariamente vai dar certo para todo mundo. E vende como a pílula da salvação. Tipo Matrix, né? Escolhe a verde, a vermelha ou a verde. O azul. De que lado tu vais. E infelizmente não é isso, né, cara? Aí, onde eu quero chegar, cara? Que por esse mercado da internet, como o André falou, demanda uma necessidade que já deveria existir, né? De ter resultado, de ter dinheiro, de ser famoso, enfim, de qualquer aspiração. Se tem demanda, não tem lugar vazio, alguém vai oferecer. Exato. O problema é que quem oferece geralmente não está qualificado ou não sei. Como é que vocês veem essa questão de oferta e demanda? Tu acha que o ser humano hoje, as pessoas hoje estão com uma necessidade enorme de ter resultado? Eu acho que, pegando o gancho, né, a gente tem um movimento que ele já era crescente, ele se intensificou com a pandemia. A pandemia ela colocou gasolina nisso. Porque o cara ficou aí no ócio, vou pensar nisso. Primeiro que a pandemia fez um movimento de digitalização de quem ainda não utilizava ferramentas, não estudava pela internet, reunia pela internet ou consumia conteúdo, como exemplo o TikTok. O motivo, um dos principais drivers do TikTok crescer no Brasil foi a pandemia, os vídeos curtos ali. As pessoas precisavam de entretenimento e fazer coisas rápidas e ficar dançando. É a dopamina aqui direto. Exatamente. Então, eu já vi estudos do TikTok, de quem coordena a expansão no Brasil, que falou que a pandemia foi benéfica para a gente, né? Como para outros modelos de negócio também. Mas, resumindo, todo mundo caiu na internet. A gente sabe disso, durante aquele 2020 Era o que tinha para fazer, né, cara? Lockdown, e a gente não vivia uma pandemia, né, assim, nesse nível tão global há 100 anos. A última tinha sido lá no século passado, etc. Ok. Além disso, a internet ela tem um viés de comparação muito forte. Ou seja, o que eu vejo na internet, a gente sabe, é o lado bom. Ninguém posta a derrota. Eu quero ver alguém postando coisa ruim. Eu tenho vários dias ruins na minha vida. Eu sei que vocês têm aqui também. E ninguém posta. Tenho. Ninguém posta. Ninguém posta, que eu posto viagem, eu posto que eu tô no restaurante. Ninguém posta, perdi um cliente. Fiz uma reunião ruim, hoje eu tô estressado e surtei, pirei e tal, etc. Então, esse mundo criado de fantasia utópico que a internet nos proporciona, ela nos direciona isso para isso também. E terceiro, eu vou deixar o Marcos complementar, é autoconhecimento. Polaro, eu vim procurar autoconhecimento
a partir dos 20, 22 anos de idade, quando eu comecei a ter maiores desafios e lidar com as minhas próprias crises e reconhecer quem eu era, como também a liderar outras pessoas. E hoje o autoconhecimento ele nunca terminou. Ele é uma agenda minha semanal ou diária. Momento que eu paro para refletir, meditar, momento que eu vejo que eu errei com uma forma de conduzir ou de me relacionar com alguém. E o principal, eu procuro profissionais. Eu tenho coach, eu tenho. Não sou um anti-coach, declaro, eu tenho meus coaches. Só que eu seleciono cada vez melhores eles. E um exemplo é, eu tive a oportunidade de estudar, fazer 3 MBAs, né, em áreas diferentes, finanças e comercial. Todos os MBAs que eu fiz, eu me admirei mais no de finanças. Nós tivemos disciplina de coach, de PNL, logo no início, para ver a importância disso, porque no nosso ensino fundamental e médio, tu que faz um trabalho também nesse nível mais social, né? Vocês devem perceber, cara, a gente não prepara a base. A gente não tem líder. Exato. É falta de líder. Líder e o autoconhecimento. Eu nunca vi durante 8 anos de ensino fundamental e 3 anos de ensino médio. E nem na faculdade eu vi. E olha, tá? tu começaste novo, com 20 e poucos. Eu comecei isso com 30. Uhum. Então, tanto é que o coach do escritório está aqui, que é o Marcos. Aí, ou seja, o autoconhecimento, ele Isso. ainda não é digamos assim, uma jornada que começa na infância e na adolescência. Ainda é tabu. Olha, hoje há uma preocupação, não é? Eu também sou da escola pública, né? Então há uma preocupação hoje, finalmente, em se fazer o projeto de vida. Tá? Tanto que hoje, a partir de 2024, já se entendeu agora a necessidade de começar do ensino fundamental. Né? Então, a partir do ano que vem, está lá na programação que eu já olhei. A questão é, quais os profissionais que estão preparados dentro da escola pública para fazer isso? Entende? Então, às vezes é muito jogado dessa forma. Eu posso falar de carteirinha porque eu vivencio esse universo, esse sistema educacional. Não é? E para mim, isso é muito importante o que você falou agora, André, que precisa começar realmente. Né? Quais são os nossos maiores coaches? São os nossos pais, né? Que buscam sempre, ali naquele momento, o melhor para a gente. Né? Dentro de uma visão de pai deles. E de mãe, de mundo deles. E está tudo certo, e está tudo bem. Entende? Então, buscar o autoconhecimento é justamente buscar o quê? As transformações que nós podemos vivenciar, os desenvolvimentos que nós podemos ter. Entende? E um coach bem preparado, um coach experiente, um coach que tenha vivência e que, de fato, queira ajudar nesse processo de transformação, tem bom êxito quando ele consegue alinhar isso muito bem, né, com o seu coach. Ou com quem ele está ali orientando, se for um mentor, e se for alguma coisa assim, ou um aconselhamento, algo assim, não é? Uhum. Mas o mais importante é que nós precisamos entender que autoconhecimento não é autoajuda. As pessoas confundem muito, aí banaliza, né? O Polero deu um exemplo maravilhoso agora. Autoajuda, o cara escreveu de um ponto de vista pessoal que provou, né, que houve uma transformação na vida dele. O autoconhecimento não. O autoconhecimento é aquela busca das nossas necessidades, entende? Emocionais. É tipo aquilo, Marcos, isso. Por que eu reajo desse jeito quando acontece isso? Por que eu não consigo reagir daquela forma? Por que quando eu pego R$1.000 eu estouro? É mais ou menos, como eu te falei lá no início, a gente tem medo de fazer as perguntas certas. Isso. E eu te digo uma coisa, Ricardo e André. Hoje, a gente precisa cada vez mais aprofundar. Hoje, por exemplo, eu estou na psicanálise. Não é? Por quê? Porque eu preciso entender mais profundo alguns processos. Então, eu não posso adentrar dentro de situações, entende? E que eu não esteja capacitado para isso. Então, entender que existe um limite e que eu não posso chegar lá e mexer em caixinhas que eu não estou preparado, isso que acontece muito. A caixa de Pandora. Isso como acontece. Ao invés do coach ajudar, não, ele detona a pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, entende? Em não entrar em processos emocionais profundos e que não haja uma capacidade para conseguir segurar na mão dessa pessoa e dizer, vamos juntos, entendeu? Mas aí, Marcos, pegando um pouco, o coach ele não está aí para resolver problemas. É mais ou menos isso. Ele está mais para orientar, cara. Pô, pensa melhor. Conduzir, isso. Ó, pela minha experiência, aconteceu algo parecido, eu andei por esse lado e deu resultado X. Então, é mais para orientar, como o André falou no início, conduzir. Existe uma dimensão que esse coach, que esse cliente ele quer.
Então, aquela ferramenta, por exemplo, que é simplérrima, mas é maravilhosa, a roda da vida, ela vai dizer qual é a dimensão realmente que você quer focar ali, não é? E qual é o lugar que você vai começar para alavancar as outras dimensões. Então, isso já deixa, já divide numa parte. Aí, evoluindo aqui na nossa conversa, pegando realmente esse gancho de orientador, a questão é, por que as pessoas confundem o coach orientador com motivador? Por que as pessoas vinculam a palavra coach para o cara que motiva pessoas? Eu vou só ainda pegar um ponto e já entrar nessa pergunta e também pedir, claro, a opinião do especialista, né? Coach, que é o Marcos, terapeuta de negócios. Primeiro, eu acho que, Marcos, bons coaches e quem passa pelas escolas de formação devem criar um movimento de organização desse mercado. Isso cara, são grandes defensores disso. Para tirar quem faz coisa errada, porque quando você falou que a gente pode entrar na mente de uma pessoa e mexer as caixinhas, isso é muito sério. É muito sério. Vou te dar um exemplo. Vocês aqui lideram pessoas. Polaro, quantas pessoas no teu escritório? No total são 14 pessoas. 14. E quantas empresas você atende? 170. Se você fizesse uma conta de padeiro para mim, 14 pessoas trabalhando aqui, mais as empresas. Essas empresas elas têm X funcionários. Você impacta, pela sua mensagem, provavelmente 200, 300 pessoas. Ixi, põe mais, bota aí 700, 800. 700. Tem uma responsabilidade aí. Claro que a gente está falando na dimensão profissional que você atua, mas você não deixa de ser um treinador para seu time, para os empreendedores que contratam você, e a mensagem que esses que lhe contrataram vão levar para os seus times. E provavelmente só tem tudo isso de cliente porque eles gostam da minha visão de mundo. Eu sou coerente, porque se eu não fosse coerente, como eu falei lá no início, pessoas gostam de pessoas coerentes. Uhum. Se eu falasse algo e vendesse outra coisa, não teria tudo isso de cliente. Esse é um bom exemplo, ou seja, coerência, reputação, conhecimento técnico profundo, porque eu acho que só dá para ensinar sobre negócios quem faz negócios, etc. Quem vive. Só que a gente tem um outro lado da moeda de pessoas que fantasiam e conseguem novamente criar uma narrativa e se venderem assim. E elas prejudicam pessoas. Por isso que eu digo que necessita ter organização no mercado, porque muitas pessoas são afetadas na dimensão psicológica, na dimensão familiar, na dimensão financeira. E financeira é muito delicado. Então, quando você diz que é uma jornada de autoconhecimento e não autoajuda, até me esclareceu um ponto. Porque esse motivador, coach é motivador, né? É, motivador ou orientador. Porque não adianta você, em um dia, 2 horas de evento, 3 horas, resolver a vida de uma pessoa. É um processo, são sessões, é continuidade, é rotina, não é linear. Então, eu sei que um evento às vezes é bom para você criar uma energia, uma atmosfera, etc. Concordo, etc. Mas muitos profissionais usam esses eventos de palco, né, para ganharem dinheiro. E depois eles não estão preocupados com o que aquelas pessoas irão fazer na semana seguinte com o processo. Porque elas nunca mais nem vão se ver, provavelmente, não se encontrar. E essas pessoas, elas depois vão voltar para casa, elas vão trabalhar ou não, vão tentar fazer algo, etc. Vão se frustrar de alguma forma. Duvidar, cara, elas tomam até decisões que não tomariam se estivessem tranquilas. Era isso mesmo que eu ia chegar. Elas vão tomar decisões influenciadas nesse movimento. A dopamina lá em cima. Esse que é o impulso. Porque você cria uma atmosfera dopaminérgica ali que, cara, é fantástico. Por exemplo, você faz um evento... O cara queria ter coragem, né? Coragem. Você parar, vou divorciar, vou pedir... Exato. E até mesmo o movimento físico ativa determinados comportamentos. E que biologicamente é verdade. Exato. Eu cria aquela vibração, aquela química no cérebro. Mas, e depois? Essas pessoas que eu conheço, gente que gastou dinheiro, teve problema, teve quase divórcio, separou, fez isso, quebrou sociedade e tudo, e a pessoa se arrependeu, porque simplesmente foi para um pico de adrenalina somado a um momento de dopamina. Né? Então, tem que separar. E eu digo que o coach bom é o coach que é de processo, que ele vai te dizer, olha, é um processo que eu não vou dizer que vai terminar daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei, mas eu vou te acompanhar, e quando você auto-reconhecer que ok, foi suficiente para mim, funcionou o nosso trabalho. Que por muitas vezes, como eu disse, a jornada de autoconhecimento ela não vai terminar, ela é ad infinito, só que eu posso um momento trabalhar familiar, outro momento profissional, tu muda só os objetivos. Exato. Assim eu separaria os 2 grupos, né? Entre o motivacional e o coach, vou chamar bom, né? Que é de processo. Cara, o que tu falaste me lembrou uma frase que eu li, eu repito muito, cara. Nunca prometa nada feliz e nunca decida nada triste. Como é? Nunca prometa nada feliz, eufórico
com a dopamina lá em cima. E nunca decida nada chateado, puto, com raiva. Eu vou anotar essa. E tu imagina de onde é que é essa frase, André? Não. É da Bíblia, cara. É mesmo, é? Eu tenho falado muito, não estou falando de religião, tá, pessoal? Mas eu digo manual de conduta. E isso é uma coisa que eu levo para mim. Quando eu estou muito feliz, eufórico, fechamos, batemos a meta. Ricardo, me dá isso. Cara, a gente conversa amanhã. Porra, perdemos... Pra quem me conhece, quando eu perco um cliente, eu passo um mês deprimido, chateado, puto. Ricardo, o que tu acha de fazer isso? Não vou decidir agora. Porque, pela minha experiência, eu já entendi que toda vez que eu estou muito feliz, eu prometo coisas que eu não prometeria e faria coisas que eu não faria. Provavelmente envolvendo dinheiro, envolvendo tempo, envolvendo alguma coisa que vai me consumir muito. E quando eu estou puto, quando eu decido algo puto, eu decido realmente ou de forma muito mais incisiva que o momento precisa, ou de forma mais até... Me esqueci a palavra agora, Marcos. Ríspida, forte. Grosseira. Somos humanos também, né? Tipo, Ricardo, cara, quer saber? Vai-te embora, não volta mais. Isso não aconteceria se eu estivesse tranquilo. Então, eu acho que o coach, cara, que é coach mesmo, que é treinador mesmo, ele te traz pro centro. Nem muito alto, nem muito baixo. Nem muito eufórico, nem muito triste. Fica tranquilo, que aqui tu decide melhor, né? Cria uma constância. Porque eu acredito em constância. No final, todo o processo é constância, né? Aí, o que tu acha disso, Marcos? Constância é fundamental. É constância que a gente pode chamar de... Existem as pessoas que são bem disciplinadas, não é? Que conseguem seguir, não é? Processos com muita tranquilidade. Trazer o equilíbrio, nem muito mais, nem muito menos, né? O treinador ele vai criar, junto com aquele cliente, aquela pessoa que está ali, um momento onde ele vai se sentir mais seguro para tomar as suas próprias decisões. Né? Ele vai saber fazer a pergunta certa. Porque o coach ele te pergunta, né? O treinador ele vai buscar ali formas e maneiras através de questionamentos. Né? É um método muito antigo, né? Tanto que é o método socrático. Quando a gente começa a estudar o coach, a primeira coisa que a gente vai estudar um pouco é Sócrates, para entender a essência do questionamento. Eu já vi uns textos de Sócrates que fazia o cara se chamar de burro. Mas o que é isso? Não, mas tu falaste isso e tu acredita naquilo? Cara, é um método muito legal. É muito bacana. Tanto que Jesus, o que é que ele faz? Ele não respondia nada, ele perguntava. Né? Ele sempre perguntava, e você? Né? E agora que você ouviu isso? Bem storytelling, né? Jesus era coach. Justamente. O melhor coach é o coach do mundo. Do mundo. Aí, qual é? Aí realmente aquele que fez a caridade. Então vai e faz. Né? Você já está dizendo que é mais ou menos, né? Pegando isso. Perdoa, eu vi um episódio ontem de algo que Jesus também tinha alguns erros ali, né? Mas é aquele momento dele que ele quebra tudo na frente do templo, né? Que tem aquele pico ali de emoção e etc, enfim. Mas eu creio que, se paralelo com Jesus, coaches são pessoas. E pessoas que dão exemplo de comportamentos. E também existe um lado da vulnerabilidade. Quando você falou agora, Polaro, que o coach ele te leva para o centro, mas que no momento de você estar, às vezes, muito eufórico, você não está tão bem, é natural do ser humano e é importante mostrar. Porque a gente não vai ser um robô aqui da perfeição. Não existe esse mundo perfeito. Isso. Ou seja, quando tu abre o jogo de como tu funciona e também procura ajuda, né? E aí eu estou dizendo aqui nesse nosso bate-papo, eu acho que vem com o que você falou, acho que coerência a palavra? Coerência. Eu sou o que sou dessa forma, eu erro, eu acerto e procuro ajuda para cada vez acertar mais, errar menos e me centralizar e equilibrar. E não repetir o erro, né? Exato. Então, o lado bom do coach, você ter alguém assim, como também você reconhecer a pessoa que vai procurar ajuda por autoconhecimento, etc., que ela vai errar e tá certo errar. Normal, né? Assim, ela reconhecer que na jornada ela vai ter esses erros, né? E tentar sempre essa busca, por isso que eu digo, é processual, de se centralizar. Né? Como tu deste um bom exemplo aqui agora, que tu já reconhece quando tu está numa zona de emoção, seja negativa ou muito positiva, que não, melhor eu tomar a decisão amanhã. Deixa baixar aqui a emoção. E vi pegando isso, André, a programação neurolinguística tem um pressuposto que eu amo, que é aprende mais quem erra. Entende? Porque o que vai acontecer? Eu vou buscar a melhor forma de fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer. Então, o erro dentro do processo de ensino-aprendizagem, isso é educacional, né? É assim que nós, seres humanos, aprendemos na vida. Todos nós, sem exceção.
Pode perceber, aconteceu determinada situação. Se eu conseguir olhar isso sem entrar naquele espiral descendente emocional, dizendo, como eu sou ruim, eu errei e tudo mais, e me encher de crenças que me limitam, ao invés de fazer isso e eu começar a dizer assim, não, peraí, eu fiz dessa forma, eu acertei 99% de tudo, aonde está 1% que eu não consegui? É aí que está a questão, por isso que muitos desistem. Entende? Marcos, isso me fez lembrar o início do podcast. Lá no início mesmo, no ano passado, a gente trazia empreendedor, a gente traz ainda, né? E eu fazia sempre a mesma pergunta. Cara, conta uma derrota. E, em regra, o Gerson está aqui de prova, que ele está com a gente desde o início. Geralmente o cara falava assim, cara, eu quebrei. Tu lembra, Gerson? Cara, e isso me fez lembrar. Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. E, geralmente o cara que tem resultado hoje, a gente já quebrou um dia. E tá tudo bem quebrar. Beleza. Como se tiver um treinador aí dizendo, cara, tá tudo bem errar, as coisas ficam mais calmas, Perdeu o pênalti, né? É. Tipo, a analogia do futebol. Exatamente, é isso. E tá tudo bem, cara. O próximo tu só não pode errar de novo. Uhum. Bate o pênalti do outro lado. E olha, Ricardo, é bacana isso, porque todo processo bem-sucedido tem cicatrizes. Entende? Se não tiver as cicatrizes ali do fracasso, daquilo que eu não consegui, entende? Eu não posso me olhar para esses pontos. Cara, aí será que é por isso que hoje o coach está tão, entre aspas, tá? Não vou falar essa palavra banalizada. Tá tão em alta, todo mundo é coach, porque a gente vive uma sociedade hoje que sempre está em busca do melhor momento, de felicidade. Ninguém mais quer... Primeiro, essa é a minha visão, tá? A gente vive uma geração hoje que ninguém quer se frustrar. A frustração, o cara, entra logo em depressão. Eu brinco, cara, que eu fui treinado para ouvir não. Talvez seja por isso que eu estou escutando tanto sim agora, né? Aí tu pega uma geração de uma galera mais nova, tipo da Lelê, que tem 20 e poucos anos. Dificilmente tu vai ver e lidando bem com uma frustração, com um não. Aí talvez seja por isso que trocam tanto de emprego, talvez seja por isso que sempre estão buscando os coaches da internet. Será que é por isso? Aí eu volto com um ponto que eu acho que o Marcos colocou também do autoconhecimento de base, né? E eu tive uma grata oportunidade na minha carreira de começar como vendedor. Eu trabalhei rápido na área de gestão, muito novo, e depois, em bolsa de emprego, eu fui para telemarketing, fui vendedor de celular, de supermercado e tudo. E eu vou te dizer que durante a semana, 80% das minhas respostas eram não. Era não mesmo. Não quero, não tenho interesse, não conseguia fechar algo, etc. Não fala comigo. Não fala comigo. Peguei situações assim bem difíceis, fiquei muitas vezes triste, magoado e etc. A frustração te moldou. Então, exato. Só que vamos dizer, essas cicatrizes, elas trazem aprendizados. Gostei muito do que você falou. Eita. Porém, como você lida com a cicatriz? Aí eu digo que é bom ter um profissional para lhe ajudar. Né? Quando você falou que tem empreendedores que já quebraram, o que é que um empreendedor quebrou vai procurar agora? Um especialista para ajudar ele, orientar, conduzir o negócio dele, etc. Então, ao mesmo tempo que tu falaste um ponto, Paulo, fazer as perguntas, nós precisamos também aceitar ser o mais burro da mesa, o mais frágil da mesa, o mais vulnerável da mesa e pedir ajuda. E pedir ajuda conflita com o ego. Porque eu já passei por isso também. Será que eu vou estar me reduzindo, me diminuindo ao pedir ajuda? E numa sociedade que também infla muito o ego, porque a gente volta a essa questão de internet, de tudo, comparação, que momento eu digo, eu sou mais burro da mesa, eu sou mais vulnerável e eu preciso de ajuda porque eu estou quebrado. E tu só consegue agir assim com autoconhecimento. Perfeito. Porque o autoconhecimento te fala assim, cara, eu cheguei no meu limite, agora eu preciso evoluir. E eu só evoluo aprendendo. E para aprender eu preciso de pessoas me orientando o que aprender, por exemplo. Né? Quando eu falei no início, cara, eu tive mentores que nem sabiam que eu existo, porque eu consumi o cara regularmente, diariamente. Tipo, o pessoal chega, Ricardo, fórmula de lançamento Érico Rocha. Cara, eu escuto o Érico Rocha tem 8 anos. Quando ele não era Érico Rocha. Entendeu? Eu sei a história do cara, como de outras pessoas por aí, tipo Primo Rico, tipo Bruno, Perim. Esses caras estão bombando na internet, eu escuto eles, escuto literalmente desde quando eles estavam começando. Então, eu aprendi muita coisa, eles nem sabem que eu existo. Mas foda-se, me ajudaram. O importante é que eu estava disposto a consumir aquilo, né? É igual uma conversa que o pessoal escuta muito. Cara, tá aqui o copo. O copo tá meio cheio ou tá meio vazio? Se o copo tá muito cheio, tu tem que secar ele para colocar coisas novas aí dentro. Foi mais ou menos o que eu fiz 10 anos atrás. Meu copo tava cheio, eu era um advogado,
que só queria litigar, queria ir pra justiça, queria ir pra porrada. Ah, o cara chegou feio, processa. Ah, o cara encostou teu carro, processa. Eu tive que secar essa parte e botar outras coisas. Aí foi quando eu comecei a colocar dar antes de receber, o foco não é o dinheiro. Comecei a colocar e desenvolver novos conceitos na minha vida que hoje cheguei onde eu cheguei. Eu quero entrar num ponto que eu acho que não está no roteiro, mas é uma pergunta até para o Polar, que eu acho que também vou fazer essa pergunta para você, Marcos. Tem um conceito de um livro do Tim Ferriss, que é Trabalhe 4 horas por semana, que ele fala o momento Aracuja, que é um momento de grande mudança que tem na vida de alguém. Um turning point, como chamam no inglês também. E nesse livro ele conta essa história. Aí ele tem um momento Aracuja de uma pessoa lá que ele narra, em que a pessoa estava com muito peso, ela fez uma viagem que era para ganhar um prêmio no Japão, e ela estava na cidade de Aracuja, e na hora ela precisava comprar um traje de gala lá para ir para o evento, e ela não foi comprar e nem foi receber o prêmio dela. E ela ficou triste. Quando ela voltou, ela decidiu ter uma mudança radical e perdeu o peso lá e se tornou fitness, digamos assim. E ele narra isso, várias histórias nesse livro, né? Tu gosta de falar algo que é o teu momento de virada, né? Que momento você teve esse estalo e você falou, não, eu vou mudar a rota do navio? E eu também te pergunto, Marcos, se você já teve essa mudança na sua vida. Cara, assim, teve, eu tive. Exemplo. E eu chamo, pra mim, queimar a ponte. Já ouviram essa história de queimar a ponte? Inclusive, eu escutei a primeira vez do Érico Rocha há 9 anos atrás. Eu não criei essa história. A história é mais ou menos assim, André. Era um exército chinês, eu acho que já contei algumas vezes aqui no podcast. Era um exército chinês que ia disputar uma batalha com um outro exército muito maior. E o comandante chinês tinha que atravessar uma ponte para chegar em outro lugar. Aí, ele sabendo que a derrota, entre aspas, era certa, né, que ele era menor, ele fez todo mundo atravessar e mandou o último queimar a ponte. Aí o cara perguntou, mas, vou queimar a ponte, se tiver que voltar... Ele falou exatamente isso, é não ter plano B. Então, queima a ponte, que a gente vai ter, o único plano é o plano A. E a gente não tem o que fazer a não ser ganhar, e ganharam. Enfim, a história é essa. Não sei se é verdade ou não, mas para mim tem muito significativo para mim. Por quê? 10 anos atrás me mandaram embora. Me demitiram. E 10 anos atrás, para quem não sabe, né, eu perdi 2 filhos, nasceram prematuros e tudo mais. E nesse momento, 5 dias depois de eu ter enterrado meus filhos, me demitiram. Porque eu estava faltando muito o meu trabalho. Olha essa merda. E isso foi minha virada de chave. Foi quando queimaram a minha ponte. Tipo, Ricardo, tu tá faltando muito, tu tá demitido. Aí eu me vi sem emprego, sem escritório, sem cliente, sem nada. E sem os filhos. Né? E sem os filhos. Aí eu tive que realmente me inventar. Foi a minha virada de chave aqui. Aí eu falei, caralho, fodeu, eu vou ter que estudar coisas que eu nunca estudei. Eu vou começar a estudar famílias ricas. Eu vou estudar como elas ganham dinheiro, porque eu quero ser rico. Eu não quero nunca mais ficar passando o que eu passei. E eu vi, foi de onde surgiu a questão da PJ. Toda a família rica que eu estudava estava lá, empresa. O cara ganha muito dinheiro? Como é que recebe dinheiro? Empresa. E eu fui começar a estudar vender, eu fui começar a estudar me relacionar, eu fui começar a estudar marketing digital. As pessoas acham que eu estou com não sei quantos mil seguidores assim. E, velho, acorda. Tudo é processo. Quem foi meu coach? Sei lá, velho. Vai ver, foi os caras da internet lá que mal sabem. Eu não paguei nem R$1 pra ele. Eu não paguei nem R$1. Li muito livro. Mas, enfim, a minha virada de chave foi essa. E estou colhendo o que eu plantei. Né? E para mim faz sentido até hoje. 10 anos aí, te contar, o relógio está contando, né? E o relógio está contando. Foi da noite, a tua madrugada foi... dei longos 10 anos, minha madrugada. Uau. E a tua, Marcos? Justamente, né? Longo 10 anos, né? E isso é muito importante, não é? Não se faz uma mudança do dia para a noite, não é? A gente tem que se preparar para a mudança. Eu venho me preparando já, o Ricardo sabe, nós gravamos até um podcast sobre isso, sobre mudança de carreira. Então, eu venho há 10 anos me preparando para essa mudança e estou chegando já no ponto da grande tomada de decisão, não é? O que me fez tomar essa decisão foi quando eu parei para olhar e dizer assim, daqui a 2 anos eu vou estar aqui do mesmo jeito, daqui a 5 anos eu não tenho possibilidade nenhuma de crescimento, daqui a 10 anos eu sempre vou depender de fatores externos para eu poder crescer, porque é uma decisão a nível de Estado, né? É estatal. Então, quando eu me vi nos próximos 5, 10 anos do mesmo jeito, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, isso me trouxe uma reflexão profunda e até uma tristeza antecipada. Se eu seguir dessa forma... Doeu em ti, Marcos? Doeu em mim. Doeu profundamente. Entende? Eu acho que tem que doer, cara. Doeu profundamente, porque eu vou ficar aqui... Até eu me aposentar,
que é a questão. E eu sempre fui uma pessoa que fiquei durante um tempo fazendo determinada coisa e depois, não é, quando chegava no limiar de 10 anos, eu começava naquela necessidade. E eu não sabia, até eu estudar um pouco esse processo, que todos nós entramos no processo natural de reavaliação. Isso é natural. A questão é o que a gente faz com esse processo de reavaliação que a gente faz a nível de consciência. Entende? Então, quando eu percebi isso, eu disse, não, eu vou me preparar porque eu sei que eu posso, né, fazer algo que esteja dentro daquilo que eu mais desejo, que é o que eu faço hoje, não é? Que é ser terapeuta de negócios, conversar com pessoas, inclusive surge aqui no Grupo Polaro, não é um nome, né? O Ricardo disse, tu é terapeuta de negócios, aí eu sou. É isso aí. Te fudeu que eu sou agora. E eu acredito profundamente nisso, não é? E como diz, né, o Raul Seixas, a gente é uma metamorfose ambulante, né? A gente tem que lembrar que as mudanças elas sempre acontecem e acontecem mudanças tão sutis que somadas às outras mudanças sutis provocam grandes mudanças. O famoso efeito borboleta. Isso. E é essa que é a questão, realmente a mudança consistente é aquela que você se prepara. Olha, Polaro falou 10 anos. Realmente, uma grande mudança, ela leva um tempo para se fazer. Então, mudanças muito rápidas, elas não têm consistência. Entende? E rapidamente você diz, bem, não era bem isso. Mas que bom que existe o fator, não era bem isso. Então, é preciso rever isso. E nessa minha jornada, é essa questão. A grande mudança já chegou na minha vida. Entende? Mas foi preciso doer em legal, mim. Marcos, é que não é assim, acordei, sou empresário. Acordei, estou aposentado. As pessoas têm esse problema, né, cara? Tipo, eu vou mudar, beleza, e agora? É isso. Tu tá mudando, né? Pra sair do ponto A pro ponto B, tu tem que andar. Anda, caralho. Pontinho por pontinho, né? Tu vais pontinho por pontinho. Tu não te teletransporta pra lá. Eu acho que o papel do coach é muito mostrar isso aí. E tu, André, qual foi a tua ponte queimada, cara? Foi. Eu fiz a pergunta e até me provoquei a refletir sobre a minha. Eu creio que a minha mudança já faz uns 15, 16 anos também. Vou bem resumir a minha história. Eu venho de um bairro aqui de Belém, né, e tudo, ali na Marambaia e tal. Estudei no ensino público, boa parte do meu ensino fundamental, e decidi fazer escola técnica, que era na época Cefet, enfim. E quando eu decidi estudar para a escola técnica, era para cortar essa âncora do que eu seria se eu continuasse ali, né? E respeitando, lógico, a minha origem, enfim, isso. O teu maior ato de revolução foi estudar. Foi a educação. E um momento muito simbólico para mim, que eu não acreditava que eu ia passar. Eu fui o único que passei do bairro todo, né? E quando eu entrei na escola técnica, eu entrei no mundo dos negócios, do trabalho. Não só negócios, enfim, mas trabalhar mesmo. Rapidamente eu entrei no mercado, comecei a conviver com inúmeros coaches que entraram na minha vida, que não são coaches, mas que ensinaram, fizeram as perguntas. Literalmente treinadores. Treinadores, né? Passaram e deixaram a sua impressão em mim. E eu venho nesse processo. Hoje, cada vez ganhando mais maturidade. Então, o trabalho que vocês fazem, que eu observo, de até o ensino fundamental e médio, ele pode se refletir no que se tornou o momento de virada da minha carreira. Quando eu gosto de ver esse trabalho nas escolas, né? Porque eu fui um dos poucos que fui resgatado através do empreendedorismo do trabalho. Quando eu tive a chance de virar ali a minha mentalidade e não seguir a manada. Qual seria a manada? Eu ia fazer talvez até o ensino médio, nem chegar no superior, trabalhar e viver uma vida limitada de escassez. Trocar um tempo por um dinheiro aqui. Exato. Embora eu não tivesse alguém que chegou com a mensagem ali, nós dizendo, olha, abre aqui essa visão para empreender, para prosperidade, para lidar com dinheiro, etc. Eu fui para um ambiente que ensinava isso e tive acesso a várias pessoas. Então, quando eu digo, até na minha bio, né, há mais de 15 anos vendo isso, é porque eu comecei lá, mas eu consegui começar jovem, a educação me levou para o que eu cheguei até hoje e procuro. Perfeito. Ou seja, eu não reconhecia isso também, tá, Polaro e Marcos, novo, mas hoje, nos 30, eu reconheço que a minha virada foi lá. Agora, quantos milhares de jovens a gente tem aí que podem ser pessoas bem-sucedidas em vários aspectos da vida, mas precisam que a mensagem chegue até elas. Nós temos 2 milhões de estudantes no estado do Pará. Né? A tua meta é falar com 10 mil. Com 10 mil. Não talvez chega... até aumentar, imagina. Vamos dobrar essa meta. Bora dobrar, né? Não sei. Porque
Resumindo, existem inúmeras pessoas que o momento Aracuja, né, que é esse momento de virada, talvez sejam nesses encontros que vocês estão fazendo. Não vai ser a turma toda, os 50, 30, 40 alunos. Mas, cara, se você fizer com 2, com certeza, daqui a pouco eles vão... E o efeito borboleta. E muda 3 mudam 9, e assim a gente vai. Cara, isso aconteceu aqui no escritório. Era só eu com uma ideia. Depois alguém comprou a minha ideia, que foi o Carlos. Aí depois do Carlos veio mais 2. Aí éramos 4. Aí depois virou 6. Agora somos 14, 13, cara. Então, devagar. A questão é, cara, eu sou o cara que joga o jogo do longo prazo. Uhum. Então, tipo assim, já o meu discurso final que a gente já tá acabando. Se tu que tá chutando a gente, que é uma pílula pronta, cara, sinto te dizer que tu vai te decepcionar e tu vais largar toda e qualquer motivação para mudar. Joga o jogo do longo prazo, cara. Vai atrás de pessoas que têm resultado e que seja coerente. Não digo nem coach, nem realmente pagar, mas sabe o que eu faço muito, André Marcos? Quando eu encontro alguém bem mais experiente que eu e que tem resultado, eu falo assim, eu posso fazer uma pergunta para ti? E eu quero escutar a experiência do cara. Tem um senhor que é sogro da minha irmã lá em São Paulo, seu Flávio. Cara, eu amo o seu Flávio, cara. Ele é um empresário ferrado em Santos. E teve um dia na casa dele, eu falei, seu Flávio, pô, só tem meia hora para mim? Tem, Ricardo. Aí eu fui, cara. Perguntei 1, perguntei 2. O que o senhor fazia se acontecesse isso? Porra, tô pensando num sócio assim, o que o senhor acha? Ele fez coaching, cara. Sem saber. Eu sabia e provoquei aquilo nele. Então, cara, se eu puder deixar algo aqui para vocês que estão escutando a gente encontra alguém com resultado, não pergunta qual é a porra do time que ele torce, velho. Pergunta como ele reagiria se acontecesse algo que aconteceu na tua vida. Fazer a pergunta certa, na janela certa que você tem de oportunidade com a pessoa. Ali, né? A gente tem que aprender a fazer a pergunta certa. Para a pessoa certa. Uhum. Então, cara, aproveita a experiência dos outros. Faz os outros ser teu coach, teu treinador, sem eles saberem. E já pegando esse gancho, cara, reta final do podcast. Porra, se pudesse, a gente ficava aqui matando uma galinha até mais tarde. Foi bom demais. O que vocês falam, o que vocês podem deixar de recado para quem está procurando um treinador, um coach? E aí? Fala, André, começa. Beleza. Recado final. Bom, primeiro se inscreva na comunidade do Grupo Polaro. Porra, é isso aí. Lá você vai ter acesso a gente. Melhor que a gente. Segue a nossa linha de pensamento, entrega conteúdo de qualidade. Você pode ter acesso fisicamente também. Então, lá você vai encontrar muito conteúdo bom. Né? Segundo, pessoal, acho que o que o Polaro acabou de falar é fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Então, às vezes, você tem 5, 10, 15 minutos ou 1 hora de tempo de alguém. Não vá perguntar se o cara torce para Remo e Paysandu, exato. Pergunta como é que ele lidou com as situações difíceis na vida dele, como é que ele resolveria um problema dessa forma, etc. Esse é o grande conselho que eu sigo, daria aqui. E terceiro, eu deixo uma recomendação de um livro que ele é meu livro de cabeceira hoje, para a questão de coach e de lidar com pessoas e formar equipes. Ele é chamado O Coach de $1 Trilhão, do Bill Campbell. Esse era um treinador de futebol americano na década de 90. Por questões do destino, ele acabou indo para uma empresa, a qual ele virou executivo, e lá ele começou a ser reconhecido como um cara bom para formar pessoas, formar times, sendo que ele nunca fez escolas de negócio de sucesso, como Harvard e Stanford. Ou seja, na prática de conseguir gerenciar meninos do futebol e alunos ali, né, para times, ele ganhou notoriedade. E aí tem uma grande citação da vida dele, que ele começou a atender empreendedores de sucesso, e um deles era o Steve Jobs. E uma certa vez ele doava um dia dele da semana para treinar um time colegial. E treinando os meninos ali, o celular dele toca, e o menino, olha, treinador, tá tocando aqui o celular. O nome é Steve Jobs. Aí ele pegou, o Steve. Ele, tá, deixa lá. Ele, mas você não vai atender o Steve Jobs? Ele falou, esse horário é o de vocês, eu tô treinando vocês e eu fechei com vocês. Quando terminar o treino, eu retorno pro Steve. Ele vai aguardar. Aquilo ali gerou uau. E depois ele seguia esses ritos, né? Então, assim, é um livro que ele tem várias práticas de gerir pessoas, orientar, criar rituais, forma de tratar a si mesmo e outros, né? Que eu recomendo para quem quer empreender, ler esse livro. E aí, Marcos? Olha, eu acredito muito que as pessoas que procuram, não é, que desejam um coach, conheça primeiro antes o que é coach, o que é coaching. Né? O que é isso? O que é o processo? Para que não seja uma moda dizer eu tenho um coach. Não é?
mas que de fato você queira uma mudança na sua vida. Então isso é muito importante. Você queira uma mudança dentro de uma dimensão que você quer direcionar um foco para aquilo que você não está conseguindo fazer sozinho. E entenda que muitas vezes as pessoas não precisam de um coach, precisam de uma mentoria ou precisam de um aconselhamento. Então há uma diferença. Ou até um psicólogo também. Isso, ou até um psicólogo, um terapeuta, ou um profissional que possa, de fato, olhar para dimensões, não é, da vida. E é muito importante ter isso definido para você tomar a decisão de ir realmente atrás de um profissional que possa, né, conduzir esse processo que tu tanto desejas, não é? Eu sempre digo, sonhar é muito bom, mas a gente materializa isso em metas e realizações. Não é? Então, sair do mundo ideal para um mundo real, não é? E compreender que buscar um coach é ter essa necessidade. Então, busque um coach que tenha experiência, que tenha trabalhos consistentes, converse com pessoas, peça orientações, para que, de fato, você encontre o profissional que vai conseguir te conduzir no processo que você mais deseja ou mais desejar na sua vida. Porra, legal, cara. Legal. Vou dizer o que eu entendi aqui. Qualquer coisa vocês me corrijam. Coach, cara, é uma pessoa que vai te conduzir com técnicas, né? Porque existem técnicas, tá? E procure pessoas que te conduzam com experiência, legado, reputação. Talvez seja isso, né? Certo. Correto. Né? E entender, cara, que o principal de tudo é que o coach não garante resultado, até porque o resultado vem das tuas escolhas. Cara, pra falar com vocês, como é que eles acham vocês na internet? Como é que te acham, Andrew? No Instagram, @andrews.brito, você me localiza lá. Ou também no LinkedIn, eu voltei a produzir conteúdo essa semana. Você encontra também como Andrews Brito, pesquisa no LinkedIn. É só conectar, falar com o DM, etc. E também em breve vão ter conteúdos publicados na comunidade. Aproveita e explica o que é a Fintech Realizar, cara. Valeu. Pra falar. Jogo rápido aqui no finalzinho. Faz o corte lá. Realizar uma fintech originária aqui na nossa região, a primeira fintech amazônica, que visa facilitar o acesso a crédito para pessoas físicas, jurídicas e também que desejam fazer investimentos em pequenos e médios negócios. A gente facilita a jornada do acesso a crédito, seja uma jornada digital como física também. Então, um atendimento humanizado, um atendimento digitalizado, se você precisar, é só procurar a gente. O @ é realizar.fintech e o site realizar.app.com, que você tem acesso aos nossos produtos. Porra, top. E aí, Marcos, como é que te acha na internet? Olha, você me acha com o @, né, Marcos VQ Lopes, tá? Onde você me acha também no Grupo Polaro. Pode vir tomar um café aqui com a gente. Isso, pode vir tomar um café aqui com a gente, não é? Você me acha também na comunidade, né, GP Educação, que a gente está trabalhando nisso com conteúdos, né? Todos nós, assim, muito afins de colocar coisa muito boa e de acesso, não é? Para você. E é isso, eu agradeço, viu, meu amigo? Porra, né? Polaro, agradeço tempo, demais, cara, porque é fantástico poder falar de algo que é relevante para a sociedade, né? E o Grupo Polaro tem isso, né? Essa incentivar, não é, o empresário local, o fortalecimento do mercado local. Então, é por isso que eu estou aqui, junto. Porra, obrigado, Andrew. Obrigado. Antes de finalizar os recados, né, Gerson? Episódio todo dia 1, 10 e 20. E eu queria fazer um registro agora, que o Andrew falou, porra, cara, vocês têm mais de 50 episódios, e sim, temos mais de 50 Show. episódios. Vamos fechar o ano com 65, eu acho, né, Gerson? E... Oi? 32 só esse ano. Cara, isso mostra que a gente realmente acredita no longo prazo. E por isso, cara, para poder chegar em mais gente, compartilha esse episódio. Inclusive, Gerson, para o ano que vem, esse recado tem que ser logo no início. E eu ouvi dizer que dá azar se o cara não compartilhar. O coach do mal vai te pegar se não compartilhar. O coach do mal vai te pegar se tu não compartilhar. Pô, mas compartilha, cara, porque a gente faz isso aqui, é gratuito, a gente pega o tempo das pessoas para vir aqui. A gente investe o nosso tempo e dinheiro. Estamos num sábado, para quem não sabe. Isso. E compartilha, cara. Compartilha com 2, 3, com 5, com 10 pessoas, porque é algo diferente da nossa região.
Ricardo, tu te acha? Dane-se. É mais ou menos isso, porque... Gente, você acha também, né? Não, cara, eu te falo, cara, porque eu consumo muito podcast. Eu não consigo achar um podcast da nossa região que fale o que eu queria ouvir. Então, a gente produz o que eu sinto falta aqui. Porque materiais, assim, eu vejo muito no Sul e Sudeste. Para falar de negócio, para falar de coisas dedicadas, para falar de pontos que a gente tem que falar. Eu não quero ouvir histórias de pessoas, né? Eu quero usar a história das pessoas como o pano de fundo para a gente tentar resolver um problema aqui. E eu acho que está dando certo, até porque a gente já está lá no episódio 60 e pouco. Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Espero vocês ano que vem. Show. E é isso, Gerson. Só mais um recado da produção. Só vai ter episódio até o dia 10. Aí só ano que vem. Porra, boa, Gerson. Então, sinto dizer que só vai ter episódio até o dia 10 de dezembro, tá? E a partir do ano que vem, provavelmente em janeiro, estou negociando com a produção para começar aqui no dia 20 de janeiro. E é isso, pessoal. Aproveitem e abraço.